por versículo, e são só 10, dá para a gente fazer de 30 minutos a 1h30. Vamos lá. A gente sabe mais ou menos nesses 10 capítulos anteriores de Eclesiastes do que o livro se trata. Acho que já deu para a gente entender que o que Eclesiastes tem não é uma visão pessimista sobre o mundo. Acho que já deu para a gente entender que nós não estamos falando com um homem depressivo, totalmente perdido em seus pensamentos, que só enxerga o copo de água pela metade. Não, Salomão não é este homem. Na verdade, Salomão é um homem muito sábio, como a Bíblia própria diz, o mais sábio que andou sobre a terra, e que havia entendido como que o mundo funcionava abaixo do sol. E Salomão, ele não é só um homem triste, ele é um homem realista. A vida é o que ela é. Por mais que seja uma verdade dura de se entender, a vida é isso, a vida é o que ela é. Nesse capítulo nós veremos diversas características da vida e nós, de fato, pensaremos em como que nós vamos viver. E, de fato, esse capítulo vai nos ensinar como nós devemos viver nesse mundo. E esse mundo de Salomão é um mundo abaixo do sol, que é esse mundo que é castigado pela queda, é este mundo que é castigado pelo sol do pecado do homem, por essa poeira que toda essa destruição do Éden nos causou. Como que a gente lida com esse mundo, sabe? Como que nós conseguimos andar por este mundo sem sofrer tanto? Porque sofrer nós vamos. Mas como que a gente consegue andar, sabe, caminhando sem se frustrar, sem entrar em desespero? Há pouco tempo atrás, na semana passada, eu estava conversando com um amigo meu que fazia muitos anos que eu não via, o Lucas, e ele é médico em São Paulo. Nós estávamos conversando um pouco sobre a vida, sobre como que cada um estava, né? E eu fiquei muito feliz de ver que ele tinha conseguido passou na USP, fez medicina, estava bem, estava estudando aquilo que ele gostava, tinha conhecido uma pessoa e estava pensando em ter filhos. E em um certo momento da conversa, eu vi que ele puxou um cigarro. Falei, nossa, como você é hipócrita, velho. Ele falou, por quê? Eu falei, mano, tu é um médico que tu fuma, velho. Você não sabe o que isso faz no seu pulmão? Ele falou, cara, eu sei tudo o que faz no meu pulmão. Mas eu preciso lidar, sabe, com descontentamento. Eu preciso lidar com esse choque de olhar para o mundo e essa desgraça toda. Então, para que eu não entre em desespero, para que a vida não se torne chata, eu acabei encontrando no cigarro essa forma de fugir. E a gente começou a conversar sobre algumas coisas, mas eu comecei a perceber um olhar de muita desesperança. Sabe, porque de fato o mundo é isso. Eu não sei quantos de vocês acompanham política. Essas últimas semanas foram terríveis. E eu me lembro que em 2019, quando estávamos em Campinas, chegou uma hora que eu tive que conversar com a Kézia e falei, eu não posso mais assistir jornal, eu não quero mais ler notícias, eu não quero saber mais de nada. Porque isso tem me feito muito mal, porque você começa a ver queda e desgraça, e parece que todo o brilho da vida vai sumindo, porque tudo que você encontra é sofrimento, sabe? Quando você parece que o país vai andar para frente, ele anda 10 passos para trás, e isso é desesperançoso. Sabe, como é que a gente anda por essa vida sem ceder à loucura? Eu não sei se vocês já passaram por essas crises existenciais, essas crises em que você olha para o mundo e você fala, isso não faz sentido. Sabe, a vida não faz sentido. Mas não é só uma crise de alguém que tomou um não, mas uma crise de alguém que olha para o mundo e não consegue entender a forma que esse mundo funciona. Alguém que olha para o mundo e se sente desesperançoso porque parece que o amanhã é sempre pior que o ontem. E você olha e fala, Deus, e qual que é o sentido desse mundo? É você passar por esse mundo por 80 anos, morrer, e beleza, acabou, e você não conseguiu fazer tudo o que você sonhava. Sabe, nós temos um mundo enorme, você não conseguiu visitar nenhum lugar. Sabe, você não conseguiu conhecer as belezas naturais que nós temos por aí. Você passou por essa vida, morreu e não fez nada. E qual que é o sentido disso? Não é possível que alguém tenha criado um mundo tão belo e você vai morrer sem conhecer. Sabe, a queda não faz sentido para nós. Sabe, não faz sentido como tanta beleza pode ser destruída. Não faz sentido. É desesperançoso você olhar para o mundo sem Cristo. É desesperador
você olhar para a criação, para as relações sociais, sem Cristo. E o que Salomão quer nos fazer no capítulo 11 de Eclesiastes é nos mostrar como é que nós podemos caminhar por esse mundo sem enlouquecer. Sabe como que nós podemos caminhar por esse mundo sem perder a sanidade? Sabe como você consegue caminhar no meio de tanta desgraça? Sabe, no meio de tanta notícia ruim? Sabe, dia após dia, sabe, só desgraça, só notícia ruim, assassinato, é gente morrendo, é criança morrendo. Sabe, ataque terrorista, é assustador. Hoje nós estávamos aqui pela manhã ouvindo o testemunho do reverendo Luciano. Eles estavam no Egito, conversando com alguns pastores que eram alguns irmãos que vieram resgatados por essa igreja do pastor Samé, lá no Egito, a igreja do Cairo. A igreja é pequena, tem só uns 15 mil membros. E ele comentou que essa igreja estava resgatando alguns irmãos da faixa de Gaza. E esses irmãos da faixa de Gaza contando tanto sofrimento, tanta desgraça. E para surpresa, ele falou, não, mas nós estamos bem, a igreja está legal. Eles têm uma igreja reformada na faixa de Gaza com mais de 1000 membros. Nós ficamos, meu Deus, a gente só vê desgraça, desgraça. E parece que as coisas boas que existem no mundo estão sendo sempre sufocadas por desgraça. Esses irmãos, mesmo em guerra, eles têm contado como o evangelho está crescendo na Palestina, sabe? Como o evangelho está progredindo no mundo árabe. De como Deus tem levantado aquele povo para pregar, sabe? Em meio a tanta desgraça. Sabe? Hospitais sendo explodidos, crianças decapitadas. E como é que você lida com isso sem enlouquecer? Porque se você não enlouquece com isso, você já morreu. Sabe, se você olha para o mundo e você não sente a dor da existência, alguma coisa dentro de você morreu. Sabe, porque não dá para caminhar no meio disso tudo sem enlouquecer. É sempre a injustiça vencendo. É sempre os criminosos no poder. É sempre assim que o mundo funciona. E esse é o mundo debaixo do sol. E o capítulo 11 vai nos ensinar como nós devemos viver. Ele começa dizendo, lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Às vezes parece que Salomão era meio doido, né? A gente olha assim uns versículos bem avulsos, né, no livro de Eclesiastes. Esse versículo é um daqueles que você olha e você fala, o que tem a ver, cara? O cara está falando da vida, a vida debaixo do sol, tudo é vaidade, e do nada ele fala, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. E qual que é o sentido disso? Quem é que pega pão e joga na água? E como que você vai achar? Todo mundo sabe que pão é feito de água e trigo. Se você jogar pão na água, ele vai se dissolver. Sabe qual que é o sentido? Até os estudiosos têm alguma certa dificuldade de entender esse versículo. Alguns falam que isso é um ditado árabe, um ditado muito antigo que dá a ideia de você dividir as coisas. Mas de fato é muito confuso, porque você olha para Salomão e Salomão fala, ó, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. E alguns estudiosos, e eu acho que foi dos pontos de vista mais interessantes que eu li, eles dizem que a imagem que Salomão quer nos passar é essa figura do comércio marítimo, que para aquela época era um tipo de comércio arriscado. A forma mais fácil de você negociar o seu produto era você fazer o seu pãozinho, você ir na porta da casa do vizinho e vender o pão para ele. Por que Eclesiastes fala para você arriscar? Sabe por que Eclesiastes fala para você pegar o seu pão, colocar sobre as águas, ou criar, sabe, um container de pão e lançar aquilo para fora, tentar expandir o seu comércio, fazer a sua padaria crescer? Sabe por que Salomão começa nos dizendo lança o teu pão sobre a água? Porque a ideia de Salomão é que na vida tudo é incerto. Você não tem certeza de nada. Talvez a forma mais fácil de você vender o seu pão seja para o seu vizinho. Talvez a forma mais fácil de você fazer, sei lá, as suas coisas crescer seja ficar ali no seu mundinho onde você controla todas as coisas. Mas o desafio de Salomão é dizer, ó, faz ao contrário. Sabe, você não consegue controlar o mundo, então invista em alguma coisa arriscada. Sabe, lança o teu pão sobre as águas, porque com certeza, depois de muitos dias, você o achará. E é interessante essa lição de Salomão. Ele está dizendo, o mundo é incerto. Viver é uma incerteza. Então abre mão das coisas, sabendo que você não controla o mundo, e lança sobre as águas, na esperança de que você ache.
Ah, mas e se eu não achar e eu perder? Beleza, você lançou. O conselho de Salomão é lance. Perceba como é que Salomão começa nos ensinando sobre a vida e como a gente vive nesse mundo. Primeiro, nós devemos ter a plena consciência de que tudo nesse mundo debaixo do sol é incerto. Nós não temos certeza de nada. Você não tem garantia nenhuma de que se você se dedicar, a vida vai dar certo para você. Nós não temos essa garantia. Ah, Vinícius, mas eu já estou vendo dar certo. Você pode sair daqui hoje e morrer. Quem aqui consegue garantir que amanhã de manhã vai estar na escola dominical? Nós não conseguimos isso. Embora a gente queira muito. Embora a gente faça planos, e o coração do homem faz os planos. Mas os desígnios da vida e o controle da existência de tudo aquilo que respira é do Senhor. Sabe, é Deus que controla toda a nossa existência. É Ele que sabe o dia de todos os homens. E se chegar o seu dia, não dá para você falar, Senhor, mas nossa, eu me dediquei tanto na faculdade, eu me apliquei tanto no meu trabalho, o Senhor vai me levar agora. E os meus frutos? Viva sabendo que o mundo é incerto. Você não tem certeza de nada. Viver debaixo do sol é caminhar sem saber do amanhã. Você não sabe o que vai ser da sua vida daqui a 10 anos. Você pode se dedicar, seja como for, mas você não sabe o que vai acontecer. Quem é que consegue garantir o sucesso? Quem é que consegue garantir as coisas? Ninguém. Sabe, a vida é assustadora. Eu estava conversando com o meu cunhado na semana passada. Ele falou que ele tem um amigo que tem 36 anos e faz 4 hemodiálises por semana. Eu falei, eu tenho certeza que esse cara não planejou a vida assim. Sabe, eu tenho certeza que ele não falou, nossa, quando chegar em 36 anos vou voar na hemodiálise. 4 por semana. Mas a vida foi assim. Talvez ele até tenha se dedicado muito, mas a vida foi assim. E ela não explica para você as coisas. Sabe, quantos de vocês já não perderam algum ente querido, algum amigo, do nada? Sabe, sem deixar recado, sem avisar, porque a vida acontece. Eclesiastes, no versículo 1, está nos dizendo, a vida é incerta. Sabe, então assim como os homens arriscavam e lançavam seus produtos no comércio marítimo, porque perceba, naquela época não era como hoje, que você consegue localizar onde está a sua carga. Às vezes você coloca o seu pão ali naquele navio, o cara fala, oh, beleza, falou, valeu. Leva a sua carga para outro lugar, ganha dinheiro, você não sabe se ele vai voltar, se não vai voltar. Era um comércio muito mais incerto. Mas olha que interessante o que Salomão está dizendo, a vida é isso. A vida é lançar pão sobre as águas. Você não tem certeza de nada, mas faça. O desafio de Salomão é entenda que o mundo é incerto. Quanto mais rápido você entender essa verdade, mas com menos medo você viverá. Sabe, entenda que tudo debaixo do sol não está sobre o seu controle. É como os evangelhos nos diz, de que ninguém, por mais esforçado e dedicado, pode acrescentar um côvado à sua existência. Ninguém consegue fazer isso. Às vezes para a gente é difícil aceitar isso, porque o nosso orgulho é gigantesco, mas as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Queira você ou não queira, é Deus que controla todas as coisas da existência. Por mais duro que essa verdade pareça, por mais chata que às vezes ela pareça, porque às vezes a gente tem vontade de tomar o controle das coisas para si e dizer, Deus, eu quero viver como quero, mas as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Então Salomão está dizendo, se você não sabe como vai ser o amanhã, então viva. Sabe, lança o teu pão sobre as águas. Segundo versículo ele diz assim, reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe qual mal sobrevirá sobre a terra. Ou seja, Salomão está dizendo, arrisque, corra atrás. Sabe, nunca se esqueça que o mundo é incerto, mas não deixe que isso torne o seu coração duro para o amor. Salomão está dizendo, faça, arrisca, viva. Mas lembre-se da generosidade. Afinal, o mundo é o lugar onde Deus colocou pessoas para que nós possamos amar, para que nós possamos se relacionar com elas. Olha que interessante a ideia de Salomão, o mundo é incerto, mas existem pessoas para ser amadas nesse mundo. Então seja generoso, reparta, sabe por quê? Porque você não sabe qual é o mal.
que vai vir sobre a terra. Sabe, às vezes o seu celeiro está abastado e você tem muita coisa e o seu próximo não tem nada. Às vezes você tem tudo e os que estão à sua volta não tem nada. E Salomão está dizendo, isso não faz sentido. A vida é incerta para todo mundo, então no que você puder auxiliar e aliviar a dor alheia, faça, reparta, com 7, com 8, porque você não sabe do dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer. Então, se você pudesse cercar de bons amigos, de boas amizades, sabe, se você puder escolher bem o seu cônjuge, faça. Talvez é ele que vai limpar você na sua velhice. Talvez é ele que vai te dar banho. Se um dia você sofrer um acidente, fica tetraplégico. Perceba, Salomão está dizendo, não se esqueça das pessoas à sua volta. Seja generoso, bondoso. E ele continua, se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Ou seja, o mundo é o que é. As coisas acontecem, naturalmente acontecem. O mundo não pergunta para a gente o que vai acontecer, ele só acontece. E Salomão diz, quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca fará a colheita. E aqui nós encontramos o argumento central do texto. A vida é imprevisível. Nós somos incapazes de compreender o desenrolar dos fatos. Ou seja, por mais cauteloso que nós tentamos viver, nós não temos certeza de nada. Então Salomão diz, já que você não tem certeza, viva. Sabe, o desafio de Salomão para a gente é dizer, a vida é imprevisível, então viva. Sabe, para de ter medo das coisas. Sabe, Salomão está dizendo, tenha coragem. Sabe, de você encarar o mundo. Mas eu não sei como vai ser. Nossa, se eu for fazer tal coisa e der errado, viva. Salomão está dizendo, acorda para o mundo, você não tem controle sobre nada. Por mais cauteloso que você é, você não pode dominar a existência. Ela está nas mãos do Senhor. E Salomão diz que aquele que fica olhando para o vento nunca vai semear. Se você ficar sempre esperando o tempo certo, a vida vai passar e você ficou para trás. Você conhece aquele cara que está esperando a pessoa certa há 20 anos, 30, 40 e nunca acha? Salomão está dizendo, para de olhar para o vento. Sabe, vai viver a vida, o mundo está passando e você está parado esperando. Mas eu não posso namorar agora porque eu estou estudando. Mas eu não posso casar agora que eu estou pensando na minha carreira. Aí casa, eu não posso ter filho, porque vai ser difícil, eu estou com medo. Mas o que é a vida, se não um conjunto de incertezas? Do que você pode ter certeza? Quando vai ser o dia que você vai acordar e falar, não, agora eu posso ter filho, que amanhã, e daqui 10 anos vai ter tudo bem. Você pode ter um filho hoje e amanhã você morre. E a sua esposa tem que criar seus filhos sozinha. Sabe que garantia que você tem do mundo? Que garantia que você tem da existência? E diante disso, Salomão diz, não fique observando, vai e vive. Gente, nós vivemos numa das gerações mais covardes da existência. Os nossos pais fizeram muito mais com muito menos. Sabe, pessoas que criaram 4, 5 filhos quase sem recursos e sem nada. E hoje nós temos uma geração que nem pensa mais em filho porque tem medo de gastar. Sabe, isso é assustador. Uma geração que não faz mais nada porque tudo dá medo. Sabe, não consegue mais fazer nada porque sempre está preocupado com amanhã. Que amanhã nós não temos. Salomão disse, se você olhar para o vento muito tempo, você nunca vai plantar nada. Ele disse que se você ficar olhando para as nuvens, para saber quando vai chover, quando que não vai, quando que é o tempo hábil de colher, sabe o que vai acontecer? Você nunca vai colher. Salomão está dizendo, viva, seja corajoso. Sabe, pare de ter medo do imprevisível. Sabe, para de ficar esperando o mundo. Sabe, isso é assustador. A vida está aí. Sabe, para de ter medo das coisas. Mas e se eu fizer isso dá errado? E daí que dá errado?
Sabe, se tudo debaixo do sol é incerteza e nós não temos controle sobre nada, o conselho de Salomão é, então vai viver. Sabe, para de ser medroso, sai da saia do pai e da mãe e vai viver. Do pai não, se seu pai tiver de saia é um problema. Sabe, mas vai viver, acorda para a vida. Vinícius, eu não posso assumir relacionamento, é o que eu mais ouço. Eu não posso assumir um relacionamento agora porque eu estou estudando. Aí você vai lá e estuda e morre. E aí você não conheceu o amor, você não conheceu nada, porque você é um covarde. Que tem medo de viver, porque você acha que você pode controlar o amanhã. Sabe, vai viver, se alegre. Vinícius, mas eu só vou casar quando eu tiver 200 mil guardado. Quando eu tiver certeza do meu futuro. Que certeza que temos? Nós não temos nada a não ser o agora. E Deus faz isso para que nós sejamos humildes. Deus faz isso para nos humilhar. Nós não temos o amanhã. E é por isso, quando Cristo nos ensina a oração do Pai Nosso, Ele diz, peça o pão de cada dia. Mas peça o de hoje. E o pão de cada dia nos dai hoje. Nós só temos hoje, agora. Você não tem o amanhã. É assustador como muitas vezes nós vivemos só nos nossos projetos e sonhos. E agora estamos mortos. Salomão está falando, reaja. Sabe, viva, para de viver como uma planta. Que só existe para fazer fotossíntese e não faz nada. Sabe, a vida passa e o cara está lá, ele não reage. Sabe, parece um plâncton no mundo. A gente tem que parar de ter medo. As gerações que vieram antes da gente desbravaram esse mundo no peito. Sabe, criaram, foram atrás, tiveram coragens. Mães sem recurso nenhum que criaram 5, 6 filhos com coragem. E hoje nós estamos com medo. Nós temos 100 mil reais, mas sei lá, será que eu compro uma casa de 110, uma de 130? Sabe, tem muita gente que mora na rua e você está com medo de tomar uma decisão dessa. Sabe, Salomão está dizendo, acorda para a vida, nada está no teu controle, vai viver. Perceba o alerta de Salomão, se você ficar só olhando para o vento, a vida vai passar. Se você ficar olhando para as nuvens e falando, se amanhã vai chover, eu vou deixar para plantar amanhã, você vai perder a sua semente. Porque o que temos é a semente, mas a chuva vem do Senhor. O que temos é a semente, mas o vento, as estações, a terra, pertencem a Deus e não a nós. Então taca a semente. Vinícius, mas não está no terreno apropriado, joga. Você não sabe do amanhã. Lembra do conselho de Salomão, lança o teu pão sobre as águas. Sabe, seja corajoso. Ele continua, assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeie a sua semente de manhã e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Olha que interessante como Salomão termina essa primeira sessão, que é essa sessão que ele está nos ensinando e nos chamando a atenção para viver intensamente. Ele termina dizendo, vai, você não conhece o mundo, você não conhece o caminho do vento, você não sabe como se forma um bebê no ventre da mulher, mas é só Deus que faz todas as coisas. Então como que nós nos posicionamos diante disso? Se nós sabemos que o mundo está nas mãos do Senhor, que a vida é incerta, como é que eu se posiciono diante disso? O conselho de Salomão está no verso 6. Semeia a semente de manhã e faz o quê? E não fique de braços cruzados. Salomão está dizendo, vai lá, faz alguma coisa, viva. Sabe, plante, trabalhe, não cruze os braços. Você não sabe qual da tua semente que vai produzir, então fique atento. Perceba, Salomão está dizendo, não viva passivamente, reaja. A vida precisa ser bem vivida.
Sabe, para de ter medo do futuro. Ai, meu Deus, se eu não conseguir ter a profissão dos meus sonhos, e se eu não conseguir ter a casa dos meus sonhos? A sua vida está nas mãos do Senhor, não está nas tuas mãos. O que garante se o pão vai voltar ou se não vai, é a graça do Senhor, não é a força do teu braço. Mas o conselho de Salomão é: vai lá, plante, cuide, trabalhe, se esforce como tudo estivesse no seu controle, mas sabendo que nada está, mas se esforce, seja vigilante. Perceba, Salomão não está dizendo para você viver de qualquer maneira. Salomão está dizendo para que você seja prudente, para que você esteja sempre ativo, observando o mundo, observando a vida, aproveitando as oportunidades, correndo atrás das coisas. E assim é a vida na igreja. Você já pensou se você está aqui para viver ou se você é um parasita, só uma samambaia, que cresce porque alguém joga água e está ali, não serve para nada? Eu lembro que quando nós morávamos lá em Terra, em litoral, tinha uns 250 samambaia em casa. Que ninguém sabe para que serve aquilo, a não ser para atrapalhar quando você está passando. Sabe, às vezes você vive assim. Você está na igreja, mas você não faz nada. Você não participa de nenhum ministério. Você não assume nenhuma responsabilidade porque só a sua vida é corrida. Eu não consigo fazer nada porque eu preciso fazer aquilo lá fora. Percebeu? Sabe, tenha coragem. Ah, mas se eu assumir um compromisso aqui, eu não vou poder dormir os meus sonos de 10 horas. Dorme 8. Então a vida está passando, a vida está correndo na nossa frente. Salomão está dizendo: não viva passivamente, viva ativamente. Sabe, plante, cuide da tua semente. Sabe, gente, a vida vai passar. E se você ficar olhando o mundo passar, você vai ficar para trás. Sabe, se você estiver aqui na igreja e você não reagir às coisas, a vida vai passar. E ela não vai ficar te esperando. Sabe, o tempo, ele é cruel. Acho que é a frase até de um filme isso, né? Não sei nem de que filme que é, mas eu sempre lembro. Ah, lembrei. Na verdade, eu lembrei do filme, não do nome, né? Mas o tempo é sempre cruel. As coisas passam. Elas são destruídas, as memórias são esquecidas, a vida passa. Então reaja. Sabe, você está dentro da igreja, o que você está fazendo? Já parou para pensar nisso? Quanto você tem aproveitado da vida? Quanto você tem aproveitado daquilo que Deus, no meio de tanta incerteza, daquilo que Deus tem te dado? Salomão está dizendo: viva, ame. Sabe, case, tenha filhos, sorria, chore. Você vai cair, mas você pode se levantar. Você só não pode viver como um covarde. Sabe, você pode errar, você pode acertar, você pode tropeçar aqui, você pode fazer qualquer coisa, você só não pode ser um covarde. Sabe, você só não pode ser um indiferente. Que todo mundo à sua volta está vivendo e você está lá só parado. Sabe, reage à vida. Você não tem controle de nada. Então, se você não sabe de nada, viva. Sabe, a gente precisa muito parar de ter medo do futuro. Porque esse medo que nós temos no futuro, essa ansiedade pelo dia de amanhã, é somente o nosso velho homem dizendo: nós não confiamos no Senhor. Nós não confiamos no governo de Deus, nós não confiamos nos seus planos. Eu preciso ter controle das coisas, eu preciso controlar o mundo. E nós não vamos conseguir. Então a primeira sessão, que vai do verso 1 até o verso 6, Salomão está dizendo: vive intensamente, para de ser um covarde. Sabe, para de deixar o mundo passar. Sabe, para de viver passivamente, vindo para a igreja, ouvindo, mas não fazendo nada. Sabe, pare de ser assim. Sabe, reaja, vai para sua casa, abre a sua Bíblia. Então hoje eu vou conferir, quero ver se o que o Vinícius pregou é verdade ou não. Sabe, quero ver se o que foi falado é verdade. Você vai ler, vai estudar, vai pensar sobre o mundo, vai refletir, vai fazer amizade, sair de casa, sorrir para as pessoas, dar um bom dia para o seu vizinho. Sabe, acorda, tira a cara de gol contra, sabe, põe alegria na vida e vai viver. Esse é o conselho de Salomão: vai viver.
Sabe, você não tem certeza de nada, a vida não é uma fórmula. Às vezes a gente vive como se a felicidade fosse uma fórmula. Já viu a história das pamonhas? Tinha um homem que ele acreditava que comer pamonha era felicidade. Um dia ele estava voltando de São Paulo para cá, e ali na serra ele encontrou pamonhas do César. Na verdade, lá chama Cantinho da Pamonha. E ele entrou lá dentro e comeu uma pamonha. Nossa, a vida fez sentido. Ele se sentiu alegre. Sabe, nossa, a vida é incrível, eu comi pamonha. E ele pediu a segunda pamonha. E a segunda pamonha já não caiu assim, não foi tão legal. Mas é pamonha, estava feliz. Aí ele comeu a terceira pamonha. Nossa, aquela terceira pamonha já não... Sabe, muito açúcar. Aí já começou a enroscar milho no dente. Mas beleza, mas é pamonha, ele gostava. Ele pediu a quarta pamonha. E aí na quarta pamonha ele já estava botando aquilo para fora. Sabe, já deixou no prato. Por quê? Por que um homem que ama pamonha e que entende que a felicidade da vida é comer pamonha, agora já está triste comendo pamonha? Porque a felicidade não é uma fórmula. Não é fazer isso que eu vou ser feliz, não. Você não sabe o que é o mundo. Nós não sabemos o que é a vida. Não existe fórmula secreta para as coisas. Então vai descobrir o mundo, vai viver, vai conhecer as pessoas, se relaciona. Sabe, tenha dúvida, sorria, chore. Só não seja um covarde. Sabe, arrisque. Invista, perca, ganhe, mas reaja à vida. Porque não é uma fórmula, você vai ter que descobrir as coisas. Sabe, que Deus nos ajude a ter a coragem que os nossos pais, nossos avós tiveram. A não ter medo de viver. E nessa segunda parte, Salomão vai começar a nos podar um pouco. Porque embora ele nos dê esse conselho, vive intensamente, sabe? O conselho de Salomão não está dizendo, vai lá, ouve o seu coração. Se você tem vontade de bater a cabeça na parede, vai lá e faz mesmo. Não é isso. Salomão está falando que você deve viver intensamente, mas você deve entender que tudo na vida deve ser feito com responsabilidade. E ele começa dizendo, doce é a luz, e agradável aos olhos é ver o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo o que virá é vaidade. Então, uma vez certos de que a vida é imprevisível e de que o homem não conhece os caminhos da existência, Salomão então nos alerta sobre a importância de viver a vida nos detalhes e nas belezas que muitas vezes nós esquecemos. E olha que interessante como ele começa o verso 7. Doce é a luz. Você é para pensar como é bom ver? Você conhece alguém cego? Já imaginou você perdesse a sua visão? Imagina se a Letícia acordasse amanhã e já não conseguisse mais ver o Léo. Até fazer um culto de gratidão ao Senhor. Mas perceba, deve ser assustador. Você já não consegue mais, sabe? Você acorda para pensar que parece que tudo perde a graça, porque tudo está ligado a isso aqui. E Salomão diz que isso é doce. Olha que interessante, mas é uma coisa tão simples, que às vezes a gente nem para ver o quanto isso é maravilhoso, o quanto isso é incrível. Sabe, a luz é doce. Você acorda e você enxerga a beleza do mundo. Você acorda e você olha para aquela pessoa do seu lado, com cãibra no rosto. Mas aquilo é lindo, aquilo é belo. O que Salomão está falando é que essa vida incerta está repleto de belezas. Esse mundo é caído sim, esse mundo é cheio de pó sim. Mas pela graça do Senhor, ele continua sendo um mundo bom de Deus. Nós estamos lendo a criação para os meninos. Todos os dias a gente tem lido um dia da criação. O que eu acho mais lindo é que depois que Deus cria, ele diz, isso é bom. Aí ele cria o céu, não existia nada, ele disse, haja. Houve luz, houve trevas. Sabe, ele criou os céus, criou a terra, separou água, separou do firmamento. Ele fez todas as coisas, criou relva, criou os animais, criou os astros. E no fim de todos os dias ele disse, isso é bom.
Porque nesse mundo incerto e louco, Deus nos deixa esses lampejos de esperança, de beleza, para que a gente se alegre. Sabe, Salomão está dizendo, olhe como é agradável aos olhos ver o sol. Imagina como seria se você não tivesse isso. Você imagina como seria triste a sua vida se você não pudesse fazer coisas que você ama fazer. Então se alegre com um pouco de beleza que o mundo tem. Você pare de ser um rabugento que só enxerga a ruindade nas coisas. Enxergue que esse mundo caído que Deus criou ainda é belo. Salomão está dizendo que as coisas mais simples devem ser admiradas. Sabe, isso é uma das coisas na vida que me dá potência, que me deixa alegre quando eu acordo pela manhã e eu sinto aquele cheiro de café. Aí eu acordo, a Kézia está lá na cozinha, sabe, com aquela camisa de político, sabe? Chuteira da Quixute, bermuda floral. Eu falo, nossa, que coisa linda. Aí você toma aquele café, olhando para o seu filho chorando e caindo no catarro. Papai, eu quero suco. Aí você fala, Deus, obrigado, pai. Que alegria. Tomar um café, aquilo enche você fala, meu Deus, agora eu posso viver. Porque Deus preparou essa alegria, Deus preparou esses momentos bons. Sabe, Deus fez no meio de todo esse caos. Depois que eu me tornei pai, isso parece que se tornou mais intenso, porque às vezes o Benjamin ele acorda para destruir o meu dia. Eu acho que durante a noite ele faz uma reunião com o Bernardo e fala, o que nós podemos fazer amanhã para dominar essa casa? E às vezes ele está lá revoltado, eu vou lá corrigi-lo. E ele está lá chorando e gritando, daqui a pouco ele olha para você e ele sorri. E aí você não consegue mais ficar sério. Aí você cai na gargalhada e parece que toda a sua correção foi em vão. Mas perceba, em meio a todo esse caos, um lampejo de esperança, de alegria. Porque o mundo é assim, está cheio de pó, mas dá para se alegrar com alguma coisa. Então Salomão está dizendo, olhe para o mundo, ele é belo. Olha o quanto você é privilegiado, você tem onde morar, você tem o que vestir. Esse dia nós estávamos conversando ali na frente, quando nós chegamos no culto de sábado aqui, nesse estacionamento, um monte de carro. Quando eu cresci, a molecada era um monte de bike. A gente brigava para ver qual que tinha mais ferrugem. Hoje nós temos carros. Sabe, ar-condicionado. Lá na igreja quem tinha era o Wellington, um Chevette vermelho, que para ligar era na chave de fenda. Quando a gente ia para a praia, a gente tinha que tirar a mangueira de combustível para os caras não roubar. Sabe, quando a gente ia para a praia, muitas vezes a gente andava com o vidro fechado e ficava fazendo assim para as pessoas, para eles acharem que tinha ar-condicionado. E morrendo de calor lá dentro. Sabe, hoje você tem ar-condicionado. Você pode sentar numa igreja com um banco estofado. Sabe, você consegue perceber a beleza das coisas? A sua vida é linda. A nossa vida é maravilhosa. Eu estava conversando há poucos dias com o Léo, eu falei, Léo, perceba a graça com qual o Senhor nos tem cercado. Tudo isso é belo, tudo isso é lindo. Sabe, você tem amigos, você tem pessoas com quem contar, com quem sorrir. Sabe? Às vezes você é feio e está namorando, olha como a vida é boa. Sabe? A vida é linda. Salomão está dizendo, olhe para as belezas da vida. Por que Kawai olhou para o João, né? Mas olhe para as belezas da vida. Sabe, em meio a esse mundo caído, Deus sempre nos dá esperança. Então não tire os seus olhos disso, senão a sua vida vai virar um inferno, uma loucura. Se alegre com as coisas. Ele continua mesmo que alguém viva muitos anos, se alegre em todos eles. Mas nunca se esqueça que dia de trevas virão, e eles virão. Salomão diz, serão muitos. Mas Salomão está dizendo que se você não se alegrar com as coisas, quando as trevas virem, você nunca vai conseguir encontrar a luz. Mas se o seu coração estiver cheio de plena alegria e satisfação, ainda que você ande pelo vale da sombra das trevas e da morte, você encontrará sempre a luz. Se os teus olhos
forem bons, tudo te será bom. Sabe, se existe um pouquinho de luz dentro de você, as trevas nunca te consumirão. Tudo depende da luz que é em você. Se você tiver flores, você pode dar flores. Se você não tiver, você não pode dar. Você entendeu o que Salomão está dizendo? Que haja beleza na sua vida. Porque senão, quando as trevas virem, você vai sucumbir. Ele continua, alegre-se. E aqui ele fala pra gente, por enquanto, né, que eu já estou nos 30, e ele diz assim, alegre-se, jovem, na sua mocidade. E que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ele diz, ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e que agradam os seus olhos. Salomão está dizendo novamente, vai viver, vai se alegrar, vai aproveitar a vida, sorria. Sabe, sofra, chore, só não seja um covarde, mas viva. Sabe, vai fazer as coisas que você se sente bem. Mas Salomão coloca um porém. Ele diz, saiba, porém, de todas estas coisas, Deus lhe pedirá contas. O que Salomão está dizendo vai viver. Mas lembre-se que existe uma régua, existe um padrão. E percebi, é possível se alegrar debaixo desse padrão de Deus. É possível se alegrar debaixo da vida justa e da vida bela de Deus. Sabe, você não precisa dar lugar à carne para que você seja feliz. É possível que você viva alegremente temendo ao Senhor neste mundo. Mas Salomão está dizendo dos jovens, se alegre. Sabe, viva, aproveite a sua mocidade, porque vai chegar um dia que você não vai poder fazer mais as coisas que você fazia. Gente, a vida passa rápido. Há um tempo atrás, eu tinha 16 anos, jogava bola na praia, voava. Essa molecada cansada jogando hoje dá até agonia. Hoje eu vou jogar bola, Jesus do céu. Parece que botaram um paraquedas em mim. A vida passa muito rápido. Eu fui para São Paulo no fim de semana, vi o meu primo. Eu lembro daquele moleque, ele parecia um bicho de goiaba. O moleque tem 20 anos, está quase do meu tamanho. Eu falei, Jesus, o mundo voa, as coisas passam. E se você não viver, se você não se alegrar, se você não aproveitar o mundo lindo que Deus fez, você será um miserável. Mas lembre-se, de todas as coisas, nós daremos contas a Deus. Então, diante desse mundo belo que Deus criou, vai viver. Mas viva para o Senhor. Viva para a glória de Deus. No sábado que vem a gente vai focar mais nisso. O Salomão diz, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, capítulo 12. Mas por hoje a gente vai encerrar no versículo 10, que diz assim, afasta do seu coração a mágoa. Em 47 minutos. Estou correndo aqui, calma, gente. Ele diz, afasta do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidades. Sabe, se desprenda daquilo que é tristeza, que é mágoa. Sabe, não existe nada tão ruim no mundo quanto um coração amargurado, contra pessoas que amam a confusão, que amam a maldade, que amam a amargura. Sabe, vai viver, para de arrumar problema, para de arrumar confusão, vai ser alegre. Sabe, para de ver problema em tudo, para de tentar arrumar confusão em tudo. Isso é muito interessante, porque quando você começa a viver assim, você tem um conceito tão baixo sobre si que você não se importa que as pessoas te ofendam. Porque se aquelas pessoas que te ofendessem, te conhecessem, você fala, nossa, elas me ofenderiam muito mais. E você vai se livrando do peso dessas coisas, porque com tudo que você se importa é com o bem-estar, é com a alegria de todo mundo, então você não está mais importando em arrumar confusão. Você sabe que você é um desgraçado, um pecador, de que você não merece tapinha nas costas de ninguém. Então o que você faz? Você sai dando tapinha nas costas, abraçando, amando. Sabe, Salomão está dizendo, se desprenda de mágoa. Sabe, para de viver com raiva, estressado, lutando contra tudo e todos.
Sabe, daqui a pouco a vida vai passar e ninguém quer ficar perto de você. Sabe, sorria, seja feliz, seja uma pessoa agradável, se alegre. Sabe, sorriso nem que for de vez em quando. Sabe, assustador, tem pessoa que você não consegue achar um sorriso. Fala, meu Deus, não é possível. Não é possível que essa pessoa que tem 15 anos, a vida dela é tão difícil que ela não consegue chegar na igreja e dar um sorriso. Mas não é possível. Deve estar difícil mesmo fazer conta de mais e menos. Sabe, deve estar difícil escolher Nesquik ou Toddy. Sabe, mas sorria, viva, se alegre, reaja à vida. Para de ficar se enroscando em todos os problemas da vida. Sabe, seja livre dessas coisas. Sabe, para que você possa caminhar por esse mundo com alegria, com felicidade, se livre da mágoa. Sabe, se livre da tristeza. Sabe, os dias de tristeza já são muitos, então para de ficar procurando. Aproveita os dias de alegria. A vida vai passar e ela vai. Uma hora vai acabar. Talvez hoje você chegue em casa e você sente lá no seu sofá para assistir a sua série da Netflix. Você ouve aquela trombetinha tocando lá no fundo. Como um raio que cruza do Oriente ao Ocidente, o Senhor volte. E aí você nem viveu. Você não amou. Você não serviu ao Senhor. E aí vai ser tarde. A vida passa e se a gente não viver, se a gente não crescer, não amadurecer, se a gente não arriscar, se a gente não tiver medo, se a gente for corajoso, daqui a pouco a vida acabou e você... Às vezes você pode até conseguir tudo, mas você ainda é um covarde, um medroso. Alguém que não viveu, alguém que não conseguiu encontrar beleza nas coisas do mundo, alguém que não conseguiu encontrar uma boa amizade, um bom amor. Sabe, essa semana eu até falava com a Késia, semana passada. Sabe, você abre o Instagram, hoje foi a mesma coisa, hoje eu abri o Instagram, só tinha uma notícia, não sei quem se divorciou, não sei quem se separou. Oh, meu Deus do céu, que alegria é essa? Os caras não conseguem viver a maturidade de um amor que luta para ficar junto, não conseguem entender. Sabe, que mundo triste. Ah, mas ele é bilionário, está, mas não conheceu as coisas boas da vida. Então, se Deus te dá a oportunidade de poder viver uma vida alegre, de poder aproveitar, faça isso para a glória do Senhor. Faça isso sob o comando de Deus, sobre as leis de Deus, mas faça. Sabe, não seja indiferente ao mundo. O conselho de Salomão é: vive intensamente e viva de uma forma responsável, mas viva. Salomão só está te implorando, vive. E por que Salomão está falando isso para jovem? Ele podia escrever velhos, anciões. Ele está dizendo jovens. Talvez porque Salomão sabia que não tem um povo mais cozido do que a gente. Às vezes parece que Salomão sabe que essa fase da vida é uma fase onde a gente, por muitas vezes, só existe. Onde a gente tem medo de tudo. Salomão está dizendo, jovens, vivam. Para de ser covarde. Assuma responsabilidades. Sabe, assuma relacionamentos. A vida é isso. Sabe, se você não quer ter compromisso, não quer ter responsabilidade, quer ter uma vida fácil, então a vida não é para você, a vida não é assim. A vida implica essas coisas. Um dia você vai ter que crescer, um dia você vai ter que casar. Aí, não, mas quando eu vou casar, vou ser feliz, você vai fazer o que eu quero. Não, vai fazer o que ela quer. Mas perceba, a vida é isso, é assumir responsabilidades, uma atrás da outra. Esses dois estão lá vivendo, casados, recém-casados, acabaram de chegar de lua de mel. Daqui a pouco vocês falam, não, mas não vamos ter filho não, porque vai dar trabalho, vão aproveitar a vida. Mas a vida é isso, assuma a responsabilidade, para de ser covarde. Você nunca vai conhecer a alegria, o amor de tudo aquilo que Deus te deu se você não tiver coragem. O tanto que eu estou vendo de casais, mas eu vou esperar 10 anos para ter filho. Para de ser covarde. A vida é isso. A vida não acontece para que você sinta prazer. A alegria do cristão está na maturidade, como você reage à vida, como você assume compromisso, como você lida com as coisas.
Sabe, se você ficar tomando leite a vida inteira, você vai morrer. Você tem que parar, começar a comer grama, lamber um pouco de sal. Isso é a vida. Os nossos pais fizeram isso, nossos avós fizeram isso, e eles estão vivos até hoje. E por ironia do destino, você só está aqui por isso. Vamos viver. Vamos orar. Não deu para fazer em 30. Foi quase. Vamos orar, Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos porque o Senhor é bom. Te agradecemos porque os nossos olhos podem ver o sol, Pai. Que nós podemos ver a luz. O Senhor tem colocado pessoas ao nosso lado para amarmos. O Senhor tem colocado pessoas ao nosso lado para que possamos fazer amizades. Para que possamos ligar no dia difícil. O Senhor tem feito tanta coisa por nós, Pai. Deus, nós te louvamos porque a vida é tão bela e nós muitas vezes andamos tão rabugentos, tão tristes com a existência, tão covardes e apáticos, sendo que não temos certeza de nada neste mundo e muitas vezes vivemos como se fôssemos o dono da casa e esquecemos que nós somos os servos de um bom rei que governa todas as coisas com equidade. Ó Senhor, nos dá coragem para viver, Pai. Nos dá coragem para assumir responsabilidades. Ó Deus, nos auxilie nisso, Pai. Que a Tua palavra possa ter falado ao nosso coração, em nome